Olá, pessoal. Nós vamos utilizar a banqueta que nós fizemos para entender o conceito de componente. Além disso, nós vamos ver como fazer uma cópia linear do objeto. O primeiro passo aqui é selecionar os elementos que nós fizemos no exercício anterior. Aqui eu tenho os pés e o assento. Só que eu quero selecionar tudo de uma vez. Eu vou pegar e clicar 3 vezes? Não. Se eu clico 2 vezes, o que ocorre é que eu entro no objeto, eu entro no grupo. Vou clicar fora dessa caixa pontilhada, sai. Agora que o objeto está agrupado, eu tenho que selecionar de uma outra maneira. Eu posso fazer um retângulo de seleção, vou clicar em algum ponto aqui da minha área de desenho, seguro, vou arrastando. Quando estiver dentro desse retângulo de seleção, eu solto. Está selecionado. Uma outra forma é segurar o Shift do teclado e ir clicando em cada um daqueles elementos que eu quero selecionar. Com o objeto selecionado, nós vamos procurar a ferramenta Mover. Está bem aqui na barra de ferramentas. Neste momento, não interessa a posição exata, a origem exata de onde eu quero mover e o local exato para onde eu quero mover. Eu posso definir isso visualmente. Vou clicar em qualquer lugar da minha área de desenho, pode ser no objeto, pode ser fora, qualquer lugar. Clico, observem que vai acompanhando aqui o movimento do mouse. Se eu quisesse somente mover, eu ia mover o mouse, quando estivesse na posição, eu iria clicar novamente. Mas não é isso, eu quero fazer uma cópia, então vou apertar o Ctrl do teclado. Da mesma forma que foi feito para copiar as pernas da banqueta. Agora eu vou deixar alinhado aqui no eixo vermelho, tá vendo? Que o tracejado fica vermelho, quer dizer que está paralelo a este eixo aqui de referência, um dos nossos auxiliares de desenho. Essa distância vou definir visualmente, não vou me preocupar de ser uma distância exata. Chegou na distância que eu quero, vou lá e clico. Com as nossas duas cópias da banqueta, nós vamos agora agrupar cada uma dessas partes em um grupo e o outro nós vamos agrupar como componente para entender a diferença de um para o outro. Observem aqui que cada uma das partes está separado. Então, eu vou selecionar todas essas partes e vou agrupar como grupo. Clico com o botão direito sobre o meu objeto selecionado e venho aqui criar grupo. Está agrupado. Como eu sei que eles estão agrupados, vou clicar aqui fora. Na hora que eu clico uma vez, selecionou todos os elementos. Se eu clicar 2 vezes, eu vou entrar no grupo que eu acabei de criar. Se eu clicar 2 vezes novamente, aí eu vou entrar no grupo que corresponde ao assento. E eu vou ter acesso às suas arestas e faces. Vou sair, cliquei uma vez, agora eu estou naquele grupo que reúne todos os elementos da banqueta. Se eu clicar uma vez fora, eu saio agora desse grupo. Algo semelhante nós vamos fazer com a banqueta aqui da direita. Vou selecionar todos os seus elementos, só que em vez de criar grupo, eu vou colocar aqui, criar componente. E, diferente do criar grupo, agora vai pular essa janela e aqui eu posso dar um nome para esse componente. Vou dar o nome de banqueta. Não vou mudar nenhuma dessas outras características e vou colocar aqui OK. Aparentemente, nada diferente. Tudo igual. As duas estão agrupadas. Se eu clicar 2 vezes, eu acesso os elementos que fazem parte da banqueta. Se eu clicar 2 vezes em qualquer um desses elementos, eu vou acessar as suas faces e arestas. Se eu clico fora, sai. Clico fora, saiu do componente. Para ficar mais fácil visualmente nós identificarmos, eu vou utilizar aqui a tinta e vou escolher aqui um material qualquer. Aqui em procurar. Vou escolher aqui cores. Cadê? Vou escolher uma cor vermelha e vou clicar sobre a banqueta da direita, que nós agrupamos como componente. O branco foi agrupado como grupo e o vermelho agrupado como componente. Vamos fazer agora uma cópia desse nosso banco. Vou selecionar, agora basta clicar uma vez. Vou posicionar a câmera aqui de uma outra forma. Vou vir com a ferramenta Mover e vou clicar em um ponto qualquer
da minha área de desenho, pode ser no objeto. Vou clicar, apertar o Ctrl, deixar alinhado no eixo verde, que é o eixo aqui da profundidade, ó, tá vendo? E agora eu vou colocar uma distância exata. Qual a distância? O tamanho da banqueta, a profundidade da banqueta é de 400 milímetros. Se eu quero uma distância entre as banquetas de 200, eu não posso somente deixar alinhado aqui no eixo verde e digitar 200. Olha o que vai acontecer. Ele vai, em relação à posição original da banqueta, ele deslocou 200, fez uma cópia 200. Então, eu tenho que considerar esta profundidade mais 200, ou seja, 400 mais 200, que é igual a 600. Seleciono a minha banqueta, vou vir aqui com a ferramenta Mover. Neste caso, posso clicar em qualquer lugar, apertar o Ctrl do teclado para indicar que é uma cópia, deixo alinhado no eixo verde, 600, Enter. Fizemos uma cópia. Se nós quiséssemos somente uma cópia, terminou. Mas nós queremos mais de uma cópia, eu quero 10 cópias. Então, eu vou digitar x10 ou asterisco 10. Observem que agora nós temos 10 cópias. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com a nossa banqueta que foi agrupada como componente. Vou selecionar, clico uma vez, com a ferramenta Mover, clique em qualquer lugar, vou deixar alinhado no eixo verde, vou segurar o Ctrl, digitar 600, Enter. Terminou, fizemos a primeira cópia, agora eu vou indicar o número de cópias. Eu posso digitar x10 ou asterisco 10. Enter. É a mesma coisa. Então, nós temos aqui duas fileiras de banqueta. As nossas banquetas que foram agrupadas como grupo e as banquetas que foram agrupadas como componente. Vamos entender a diferença agora entre grupo e componente. Eu vou fazer o seguinte. Na nossa primeira cópia, eu quero alterar a espessura do assento. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta Empurra e Puxe e clico aqui na face. Não, observem aqui, ó, que no mouse, tem um símbolo, acompanhando o cursor, tem um símbolo de proibido. Ou seja, eu não vou conseguir, mesmo que eu clique, eu não vou conseguir selecionar a face para poder abaixar, para poder deixá-la mais fina. O que eu preciso fazer? Eu preciso acessar as arestas e faces do assento. Para isso, nós já vimos, eu preciso, com a ferramenta Selecionar, vou clicar 2 vezes, entrei no grupo que corresponde à banqueta como um todo. Agora eu clico 2 vezes, entrei no grupo que reúne as arestas e faces que compõem o assento. Agora sim, eu posso utilizar a ferramenta Empurra e Puxe. Observem agora que o cursor já não tem aquele símbolo de proibido e a face ela fica destacada, fica achurada. Posso clicar. Ela tem 100 milímetros de altura, eu vou diminuir 50. Diminuiu. Observem que diminuiu somente deste objeto. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com o objeto que nós agrupamos como componente. Clico 2 vezes, clico 2 vezes novamente, acessei as arestas e faces do meu objeto. Vou vir aqui com a ferramenta Empurra e Puxe. Vou clicar, olha o que acontece. Vou deixar o zoom mais distante. Ó. Todos os assentos vão ser alterados. Isso porque nós reunimos como componente. Eu vou diminuir aqui para 50. Ó, todas as alterações foram reproduzidas nas suas demais cópias. A utilização de agrupar como componente poupa bastante trabalho. Porque imaginem o seguinte, caso nós tivéssemos que fazer uma sala de aula, nós já colocamos toda a disposição das mesas, cadeiras, e nós precisamos, depois disso, fazer uma alteração no braço da cadeira. Então, bastaria se nós trabalhamos como componente, nós iríamos fazer alteração em uma cadeira e essa alteração ia ser reproduzida nas demais. Por isso que é interessante trabalhar com componente. Na dúvida, eu reúno como grupo ou componente? Sempre reúno como componente. Na grande maioria das vezes, é melhor. É interessante agrupar como componente, principalmente quando nós temos peças iguais. Exemplo, essas pernas aqui, nós poderíamos ter agrupado como componente.
O que ia ocorrer? Se na hora de criar essa peça, essa perna, eu tivesse agrupado o componente, na hora que eu fizesse a alteração em uma delas, essa alteração ia ser reproduzida em todas as outras 4, tudo certo. Não é isso que acontece porque nós agrupamos a perna como grupo. Mesmo aqui, ó, nesse outro, nós agrupamos a banqueta como um todo como componente, mas a perna em si ela continua agrupada como grupo. Então, se eu clico 2 vezes e altero, o que é que vai ocorrer? Ela vai alterar em todas as instâncias da banqueta, mas as outras pernas vão ficar iguais. O que é que precisaria ser feito para alterar em todas elas? Eu vou fazer rapidinho aqui só para vocês poderem visualizar, tá? Então, vou apagar essas outras. Vou clicar aqui nesta perna com o botão direito e vou pedir para desassociar, ou seja, já não existe mais aquele grupo. E agora, observem que as arestas e faces já estão selecionadas. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir aqui para criar componente. E vou dar o nome de perna. E vou fazer as cópias, que nem nós fizemos anteriormente. Agora nós temos as pernas agrupadas como componente e o assento continua como grupo. Vou entrar em uma das pernas e vou fazer a alteração. Eu vou aumentar aqui. Observem que agora não altera somente esta perna aqui nas demais banquetas. Ela vai alterar todas as pernas, porque agora as cópias das outras pernas também são componentes que se originaram desta perna que eu estou alterando. Mas eu posso alterar não somente nessa, eu posso clicar em qualquer uma, por exemplo. Pode ser até de outra banqueta. Se eu clicar nessa aqui, e clicar nessa perninha, todas as outras vão ser alteradas. Correto? Em resumo, nessa aula, nós vimos a diferença entre agrupar como grupo ou agrupar como componente e aprendemos como fazer uma cópia linear de um objeto. Obrigado e até a próxima.